E hoje você vai falar bastante sobre o Chico e vai conectar todos os nossos corações com esse homem maravilhoso, com essa alma, esse espírito gigante, que eu acredito que quando Jesus anunciou a vinda do Consolador, vários espíritos se candidataram para fazer parte deste programa. E Chico, nós reconhecemos perfeitamente o lugar dele neste programa do Cristo. Então, daí o motivo que eu escolhi essa mensagem. É bem do consolo, sabe? Da vinda destes missionários, da promessa de Jesus que não deixaria a gente órfãos, ou seja, sem orientações. Então, vamos lá. Do capítulo 6, Instruções dos Espíritos, o item 5, Advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que fez germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, com essa mensagem
Nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois nós passamos a palavra para a nossa Célia. Eu convido a todos a buscar na intimidade dos seus coração, dos seus pensamentos, uma serenidade maior, uma tranquilidade, uma calma, onde este ambiente possa proporcionar uma comunhão com Jesus e esta luz divina que o Cristo emana sobre todos nós aquece-nos, motiva-nos para reconhecer o dom da vida e assim, agradecidos a Deus, nosso Pai, agradecidos a todos os nossos protetores que proporcionaram esse momento, nós pedimos ainda que abençoe-nos, abençoe o nosso lar e abençoe a nossa irmã Célia, que a sua mensagem seja a mensagem da verdade, da consolação. Graças te damos, Jesus, por estar entre nós na tarde de hoje, na manhã de hoje, no entardecer deste domingo maravilhoso. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Célia, olha, muito bom dia para todos aqueles que chegaram depois. Esta é a Célia Diniz, ela está em Pedro Leopoldo. Um privilégio muito grande de receber você na nossa sala, Célia. Você pode observar que você está no lar de muitas pessoas conectadas com o coração e com a alma, de vários brasileiros, de vários amigos, de vários familiares. E observe também que você está dentro da nossa cozinha, olha aí, ó. Então é bem íntimo, viu? Nós te recebemos com muito carinho, o Instituto Espírita Allan Kardec de Maui te abraça com muito carinho. Fique à vontade, nós te pedimos que você possa, se você puder fazer uma pequena introdução de você mesma, para que todos te conheçam. Eu tenho quase certeza absoluta, não posso falar absoluta, que todos já te conhecem, mas, por favor, Célia, fique à vontade. Bom dia, boa tarde a todos. Eu saúdo com muito carinho os irmãos do Instituto Espírita Allan Kardec. Agradeço ao Paulo esse honroso convite, né? E recebam todos o meu carinho neste momento que nós bendizemos ao Senhor da vida. Com a bênção de Jesus, nós aqui nos encontramos para falar sobre Chico Xavier. A afinidade e a sintonia eu já sinto com todos vocês que estão conectados conosco neste momento. E eu peço a permissão para entrar nos lares de vocês, assim como eu oro a minha casa para que vocês entrem. E junto nós vamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para os mensageiros de Jesus. É com a certeza da presença desses mensageiros que nós vamos, então, falar de Chico Xavier e já podemos, inclusive, sentir a atmosfera espiritual que este nome suscita. Vamos falar também do Evangelho,
pois não há como desatar os ensinamentos de Chico da estreita ressonância com o Evangelho de Jesus. Então, eu quero trazer algum acontecimento, o que significou na minha vida a presença do Chico. E ao longo, Paulo, você me pediu que falasse de mim, ao longo do que eu for falando, as pessoas, eu vou me dando a conhecer, tá bem? E sempre que eu trago esse tema, Chico, eu trago à tona lembranças inesquecíveis que são para mim um tesouro muito grande. Eu penso em todas as dores e em todas as lutas que me fizeram agradecer a cada momento, a todo instante, a bênção de ter renascido numa família espírita e ter podido conviver com Chico Xavier desde a minha tenra infância. A amiga com quem eu conversava aí antes pensava que eu falava de São Leopoldo. Não, eu não sou de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, terra da cerâmica. Eu sou de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, terra de Chico Xavier. Aqui ele nasceu e viveu mais da metade da vida dele. Então, eu nasci numa família espírita e recebi deste lar espírita, recebi da doutrina espírita, recebi do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Chico Xavier todas as ferramentas e exemplos que eu precisava em face aos desafios desta minha, às vezes, tão dolorosa existência. Então, eu sinto muita saudade de tudo que vivi e guardo com a mais profunda gratidão a oportunidade de ter vivido o que vivi. Meu pai era colega Chico na Fazenda Modelo, um instituto do Ministério da Agricultura. E quando eu nasci, o meu pai já fazia parte da diretoria doutrinária do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, em 1927. Então, deste período da minha vida, onde eu morava lá na fazenda, eu trago duas histórias incríveis para vocês. Eu tinha menos que 5 anos de idade. E, é claro, os detalhes e o ensinamento vieram bem mais tarde. Eu brincava aos 4 anos de idade, eu brincava com o meu irmão Célio, no quintal da nossa casa. E uma haste de metal resvala na pedra e fura o olho do meu irmão. Eu saio correndo e encontro a minha... Eu tinha 4 anos. Hoje meu netinho tem 4 anos, eu fico imaginando que coisa interessante isso. Porque eu me lembro, até hoje, quando eu falo com a minha mãe, meu irmão Célio tinha o apelido de Liliu. Eu falo com a minha mãe, o ferrinho bateu no olho de Liliu e está saindo uma coisa branca lá de dentro. E eu me lembro a minha mãe levantar intempestivamente da máquina de costura e jogar a cadeira longe. Minha mãe era uma pessoa de gestos delicados e eu me assusto com aquilo. E a minha mãe sai correndo, só que em vez dela ir ao quintal, ela vai primeiro ao quarto dela, a gaveta e eu atrás, vendo. Ela tira um lenço branco da gaveta do guarda-roupa e aí que ela vai para o quintal. Ao final, Paulo, se eu me esquecer desse detalhe do lenço, por favor, me perguntem. Aí, então, que ela chega e tampa o olho do meu irmão, que estava realmente, de fato, vazando. O tempo passa e alguns dias passam, meu irmão vai para o hospital e volta cego de um olho. O Chico Xavier vai nos visitar na nossa casa. Vejam, gente, que bênção. Que bênção que era morar a 100 metros do escritório onde Chico trabalhava. E ele vai nos visitar e diz assim ao meu pai, traga aquela foto que a nossa amiga Lígia fez da sua família aqui no portão da sua casa.
e era os slides que a gente tentava mandar para vocês e não deu tempo. No slide aparece minha família, assim, parte da minha família, né? Porque nós éramos 13 filhos, nessa época 10. E estava lá o meu irmão, perto da minha mãe, e Chico fala com o pai assim: olha a marca que tem aqui no olho Liliu. Então, meu pai olha, no olho do meu irmão estava a cicatriz que depois, quando ele teve o acidente que furou o olho, apareceu. Então, aquela fotografia feita por uma amiga Chico que o esperava lá em casa, aquela fotografia já registrou a sequela de um acidente. O Chico, então, explica ao meu pai que ali estava uma questão de um planejamento reencarnatório. O meu irmão, ainda na pátria espiritual, havia escolhido a prova da cegueira. Com certeza, para abrir a visão espiritual, para abrir a visão para o que realmente interessava na vida, né? Só, gente, que os espíritos superiores que ajudaram o meu irmão no planejamento reencarnatório perceberam que ele não daria conta de carregar a cruz da cegueira total. E então ele fura um olho, porque depois, recentemente, quando eu fui escrever um livro sobre isso, que eu pesquisei, é muito raro uma pessoa nascer cega de um olho só. Então, aí o acidente, ele fica cego de olho por meio de um acidente. Então, gente, olha o ensinamento que esse caso nos traz. Os mentores que ajudavam o meu irmão na preparação desta escolha de provas, que está lá no Livro dos Espíritos, nos diz que nós escolhemos as nossas provas, os mentores que cuidavam disso, nessa ajuda, não permitiram que ele escolhesse a prova maior que ele pudesse suportar. Então, ele vem, fica cego de um olho e fica aí um ensinamento extraordinário. Quantas vezes isso foi importantíssimo na minha vida, eu espero em Cristo que também seja na de vocês. Em nossos ombros, jamais fardos mais pesados que podemos suportar. Lei divina que não quer o nosso castigo, mas o nosso aprendizado, que não quer a nossa perdição, mas a nossa salvação. As leis divinas são compatíveis com a força de cada um. E se nós temos débitos a serem ressarcidos na contabilidade divina, essa conta nos é cobrada apenas na medida do que podemos pagar, do que podemos vivenciar. Então, meus queridos que me ouvem nessa bela manhã do Havaí e nessa linda tarde de Pedro Leopoldo, vocês que nos ouvem, qualquer que seja o problema, quaisquer que sejam as dificuldades que a vida está lhes apresentando, tenham certeza da vitória, porque se fosse um problema maior do que você pode resolver, maior do que você pode suportar, este problema não estaria com você. Paulo, alguém escreveu aqui sobre falhas do som. Há algo a ser feito? É muito Bom, pouco. Tá? vamos prosseguir então. A minha mãe, por volta dessa mesma época, ela tomou um comprimido de cibalena, que era um antipirético, ela estava num quadro gripal, então ela toma aquele comprimido e ela tem uma alergia, uma intoxicação pela cibalena. O corpo dela todo dá umas erupções, uns eczemas, e ela fica com aquelas, quase abrindo em feridas o corpo.
todos os dias, depois do expediente, o Chico passava lá em casa para aplicar os passes em minha mãe. E, com alguns dias, tudo aquilo já havia melhorado, parado. Mas na testa da minha mãe, e mais uma vez eu lamento a ausência do slide, a fotografia que eu tenho dela mostra a testa com uma mancha vermelha escura. Que desde essa época ficou essa mancha. E ela pergunta para Chico: Chico, já sarei toda, mas essa mancha não vai sair nunca mais? Chico falou: essa mancha não vai sair? E o Chico diz: não, Lia, essa mancha não vai sair nunca mais. Para todos os dias que você se olhar no espelho, você saber que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Vejamos aí outro grande e enorme ensinamento, e esse a gente vai usar para a vida futura. Hoje, com a doutrina espírita norteando os nossos passos, norteando o nosso caminhar, nós não precisamos mais escolher a dor em nossos processos de redenção, de ascensão espiritual. Nós devemos escolher o amor, que foi isso que Chico diz à minha mãe: você trocou uma lepra por trabalho. E a minha mãe, então, entende que o que a vida esperava dela é que ela estendesse o amor que ela tinha para além dos laços sanguíneos, para além dos laços estreitos da consanguinidade, que os filhos que ela deveria cuidar não eram só do próprio regaço, que ela deveria ajudar a cuidar de outras crianças. E a minha mãe adorava uma mensagem de Meimei, Chico Xavier psicografou, que chamava Essas Outras Crianças, que andam ao relento, andam sem um uniforme escolar, sem um material escolar, sem uma merenda. E ela cuidava disso com muito carinho e com muito amor, de muitas crianças. Então, Jesus Cristo disse, e o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Por isso, por essa razão, nós ainda hoje acreditamos na dor, e a dor só existe no planeta porque nós continuamos acreditando na dor como a professora que vai nos levar à redenção. Mas nós podemos parar de acreditar na dor e começar a acreditar no amor que formos capazes de colocar na nossa vida e ao nosso redor. Cada gesto de amor que fomos capazes de colocar em nossa vida será um hino de louvor ao Senhor da vida. Será a nossa gratidão ao Senhor da vida. Aos 16 anos de idade, o Chico Xavier já não morava mais em Pedro Leopoldo. E eu já trabalhava na livraria do Centro Espírita Luiz Gonzaga no dia de reunião. Naquela época, a livraria só abria nos dias de reunião. Eu não sei como que a livraria sobrevivia, porque o pai Chico dos livros para todo mundo. Quase ninguém comprava. Chico pegava livro lá e ficava... Eu estava lá para vender livro, eu ficava olhando aquilo e falava, vou dar prejuízo nesse meu primeiro emprego. Vou dar prejuízo para a empresa. Então, o Chico chegou na livraria um dia para buscar. Ele sempre, durante a reunião, ele está lá na reunião e uma pessoa lá, em silêncio, lá no canto, mandando dardos mentais de dor, de sofrimento. O Chico captava qual era o problema que a pessoa tinha e livraria para buscar um livro, para quando a pessoa chegasse perto do Chico, ele já estava com o livro autografado, com o nome da pessoa que ele nunca tinha visto na vida, e o livro trazia ali um conteúdo que ajudaria a pessoa a resolver a sua questão.
Então, meu pai um dia me disse, minha filha, você está demorando muito a entregar ao Chico o título que ele pede. Estude mais a doutrina para que você consiga saber onde está Kardec, onde é que está André Luiz, onde é que está Emmanuel, e eu não distinguia nenhum dos três, para mim tudo a mesma coisa. Então, eu me distinguia. Aí, quando meu pai me pediu que eu liberasse o Chico para voltar para o salão mais rápido, ele fosse buscar algum livro, eu fui lá, eu estava na livraria decorando os títulos, para Chico pensar que eu entendia tudo de doutrina. Quem que era o Humberto de Campos, minha filha da Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, eu não podia procurar no meio de Kardec, eu tinha que procurar no meio de Humberto de Campos. Então, eu estava lá decorando. O Chico aparece na porta que ligava a livraria ao salão. Chico aparece na porta. Quando viro assim para trás, ele estava lá rindo. Ele estava rindo para mim, ele estava rindo de mim, porque ele percebeu que a minha intenção era aparecer, era mostrar para ele que eu entendia tudo de doutrina. Quando eu me assusto com a presença dele rindo de mim, ele fala assim comigo: Zélia, minha filha, você está igualzinho, eu te vi um ano antes de você nascer, entre o seu pai e sua mãe, no casamento da sua tia Mariquita. A sua tia Mariquita se casou e você nasceu exatamente um ano depois. Sua tia Mariquita se casou no dia 1º de outubro de 1950, de 1989. E você nasceu exatamente 1º de outubro de 1950. Não façam a conta, que é falta de educação, né, gente? Se bem que a conta redonda, fácil de fazer, né? Impossível não saber. Então, o que eu aprendi com isso? Uma coisa a doutrina ensina. O espírito, quando ele vai encarnar no lar, ele convive um tempo com pai e mãe, porque nesta época que o Chico me viu entre meu pai e a mãe, eu não tinha sido ainda concebida. Eu fui ser concebida 3 meses depois e eu já estava ali. Então, eu fiquei pensando, se eu tinha morrido com 16 anos, eu ia morrer de novo esse ano, essa encarnada com 16 anos também. De que eu morri? Como é que eu estava? Por que eu tinha a mesma aparência? Fez 2 encarnações seguidas? Por que esse karma tão pesado de carregar? Meu Deus, eu pensava tudo isso. E meu pai não deixava eu perguntar nada. Meu pai não deixava eu perguntar nada, Chico. Ruía minha curiosidade e aprendi a respeitar o véu do esquecimento. Aqui em Leopoldo, na época do Chico, os amigos falavam, por exemplo, quando o Chico começa a escrever os romances de Emmanuel, e ele falava com os amigos quem era quem, aquilo, a conversa reservadíssima, porque o Chico também queria que nós aprendêssemos a respeitar o véu do esquecimento. Então, ele contava quem era quem, e quando ele escreveu os romances, a série André Luiz também, ele localizava onde estava aquela família, aquela célula familiar da história, e aquilo era coisa de muito segredo. Hoje, escancarada para todos os lados, mas a gente eu continuo achando que, como o próprio Chico diz, suportar essa existência já é um fardo bastante pesado para eu querer saber a minha outra. Com certeza, coisa boa não foi. Então, eu não estaria aqui precisando passar o que precisei passar. Então, essa revelação do Chico, assim, para mim, foi algo que deu a pensar, e muito mais me deu a pensar quando eu leio o testemunho do Chico contando ao amigo Caio Ramacciotti, de São Bernardo do Campo, não sei se morava em São Bernardo do Campo ou em São Paulo, mas o filho está lá, é o pai e o filho. Agora eu estou em dúvida se o Caio era o filho, é o Ramacciotti velho, o Ramacciotti pai do que está encarnado ainda. Ele
Chico conta para ele quando Chico foi trazido a Pedro Leopoldo, antes de nascer, para conhecer a cidade, para conhecer a família, para conhecer a mãe dele, para ver a mãe dele ali. E é tão lindo este relato do Chico contando que Pedro Leopoldo tinha 15 mil habitantes, mais ou menos, se tanto. E Chico conta das casinhas brancas espalhadas, do ribeirão lindo, piscoso, que atravessava a cidade. Chico conta do frio. Chico conta que fica na casa pobre, paupérrima da família, quando ele vê a pobreza que ele ia enfrentar, uma casa cheia de crianças, e ele se aproxima da mãezinha, dela que ele seria a mãezinha, e ao aproximar, ela sente uma emoção, e ele também sente uma emoção, e eles choram. E ali ele apenas diz para o Raciotti que ele tinha certeza de estar perto de um coração muito amado em outras épocas, e ele sabia de que era, quem era, ele preferiu não revelar. Então ele conta da mãezinha, e a mãezinha que tinha uma certa sensibilidade, ou não tinha, mas aquela presença era tão marcante, com outros mentores que acompanharam o Chico para mostrar aqui que você vai nascer, essa vai ser a sua mãezinha, ela também sente a presença dele e chora. E o pai dele já era um homem assim, menos sensível, e ele chega e pergunta a Maria por que ela chorava, e ainda fala, deve ser essas coisas que fica lendo aí, esses romances que você fica lendo, que estão amolecendo você. Ela fala, não, eu estou sentindo aqui uma saudade enorme, não sei de quê. Olha como é que ela define aquele reencontro de almas. Quantas vezes a gente já não sentiu, quantas pessoas já não sentiram, até para uma angústia, mas ao mesmo tempo um sentimento de imensa ternura, quando você sente aquela saudade que você não sabe de quê, nem de quem. Podemos ter certeza que são os nossos amigos espirituais, que não desceram para a Terra conosco nessa existência, mas que de onde estão, eles estão cuidando de nós. Eu quero encerrar agora para poder estar com vocês, abrindo para perguntas, para comentários, a maior lição da minha vida. A minha história está no filme As Mães de Chico Xavier. Eu sou mãe daquele menino que cai da garupa da bicicleta. E com essa perda, eu aprendi uma coisa extraordinária. O meu filhinho cai da garupa da bicicleta da babá, e ela, desesperada, ela tinha 16 anos, ela falava comigo assim, eu matei seu filho, você me perdoa? E eu dizia, não, você não matou meu filho. E voltava daí alguns dias em prantos, eu sei que eu matei seu filho, me perdoa. Não, você não matou. E isso ficou uns dias essa situação. E um dia eu disse a ela, você é responsável pela queda, mas não pela morte. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. E você vai entender o seguinte, o meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. O meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele partir. E partir desse jeito. E eu tentava explicar, meus queridos, e eu pergunto a vocês, eu tentava explicar porque conheço as leis que regem as nossas vidas nos planos da existência. Conheço sobre o planejamento reencarnatório, nós espíritas, conhecemos que o acaso não existe. Nós espíritas entendemos como ninguém que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus esteja cuidando, olhando, amparando, e que só acontece o que tem realmente que acontecer. Eu sabia tudo isso, mas fruto de muitos estudos. Como que eu ia crer que uma menina de 16 anos compreendesse isso de uma hora para outra
E eu levanto essa questão porque, assim, com essas verdades, nossa filosofia espírita, é que nós, às vezes, queremos receber um coração enlutado, explicando para eles as leis da vida naquele momento de dor. Ora, é como se um médico recebesse a gente infartado, com coágulo do tamanho do nosso coração, e em vez de promover aquela desobstrução rápida, ele fosse explicar para nós os mecanismos de funcionamento da veia aorta, da artéria aorta e tal. Imaginaram? A gente chama um médico com cálculo renal violento e o médico vai explicar para a gente tudo, em mínimos detalhes, como funciona os nossos rins. Então, às vezes, os espíritas estão recebendo quem sofre, cheio de leis da vida, cheio de teorias, quando, na verdade, eles estão nos procurando para encontrar o Cristo Consolador que Paulo tão bem escolheu para a leitura que abria essa bendita reunião de hoje. Então, como é que a menina aí compreende isso? E eu falei com ela, tá bem, você quer escutar? Eu vou te dizer, perdoo. Perdoo você. Pronto, tá perdoada. E quando eu chego em Uberaba, gente, 4 meses depois, Chico Xavier, que não sabia detalhes, sabia que a filha de Lico tinha perdido um filhinho, caçula, de 3 anos, que caiu da garupa da babá. É isso que Chico sabia. Ele vê toda a história, ele vê todo o caso e fala comigo assim, você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olho para ele, nos olhos dele, como a dizer que eu não achava que era uma questão de perdão, né? Mas eu falo, perdoei, Chico. E ele dá o maior ensinamento da minha vida. Você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você deveria ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu, não dos seus. Nem você, nem o Aguinaldo suportariam o remorso. Então, aí eu aprendo o outro lado do perdão. Quantas vezes a gente se julga tão magnânima, tão generosa, porque conseguiu perdoar alguém que nos ofendeu, quando, na verdade, aquela pessoa entrou na nossa vida para minimizar os seus problemas, minimizar. E eu falo isso dando outro exemplo de uma mãinha com quem eu conversava várias vezes, com o coração enlutado, o marido havia esquecido a filhinha dentro do carro, no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, e a menininha morreu. Esse marido daria tudo para essa menininha ter caído da garupa de uma babá. Vocês não concordam? Então, eu tinha que agradecer essa menina que entrou na minha vida para fazer uma parte que teria sido extremamente dolorosa se ficasse no meu caminho. Então, eu aprendo o outro lado do perdão. As pessoas que parecem que surgem na nossa vida e aparentemente nos causam um grande mal, que nos tiram algo ou nos tiram alguém, são os instrumentos cegos da lei de Deus, representando mais do que nunca a misericórdia divina atuando em nosso favor. Então, Paulo, meu querido, era isso que eu podia trazer para vocês e eu estou aqui à disposição para o que se fizer necessário. Muito bom, Célia. Muito obrigado. Olha, Célia, com muito respeito a todos que aqui estão, muito respeito mesmo, porque eu imagino que cada um tem a sua própria história, o seu próprio caminho e a sua própria dor, a dor do ensinamento. E como você mesmo expôs para nós, essa misericórdia que traz as provas, as expiações,
esses momentos difíceis, de grandes desafios, principalmente que estamos passando agora, né, em que amigos, parentes, familiares muito próximos estão partindo de uma forma assim bem sem despedida, né? Vamos colocar assim. E tenho certeza que todos aqui têm uma experiência singular que pode dividir com a gente, sabe? Mas eu quero ter a liberdade de te dizer que nós ficamos muito gratos pela sua presença, porque a sua experiência, eu acho que faz parte de um ensinamento tão grande, tão profundo, que a sua vida, né? Você dividir esses pequenos detalhes que você trouxe para nós, que são preciosos realmente, que chama a atenção de todos nós, e leva-nos a reflexões profundas acerca da nossa própria vida, da nossa própria condição, sabe? E para todos nós aproveitarmos as lições que temos recebido e não ficar só no sofrimento, né? Aproveitar realmente. Então, gente, fiquem à vontade. Vamos bombardear a Célia de perguntas. E vamos aproveitar realmente um coração de mãe, uma irmã tão querida, olha, que viveu e vive uma experiência riquíssima. Está em Pedro Leopoldo, na direção de uma casa espírita, de um trabalho assistencial muito grande, muito bonito, dando continuidade, sabe? É um trabalho que foi iniciado pelo o Chico, uma região bem lá no fundo de Minas Gerais, né? Vamos colocar assim. Vamos aproveitá-la. Fiquem à vontade. Célia, eu vi que a Renata escreveu aqui, lembrando do lenço. Sim! Vamos lá. Obrigada por me lembrar. É o seguinte, a minha mãe, em vez de ir ao quintal correndo ver o filho acidentado, ela vai no quarto e pega um lenço. E quando Chico Xavier explicava para o meu pai que o olho do meu irmãozinho estava marcado com a cicatriz de um acidente que não tinha sido ainda, deixando claro que ali estava um planejamento reencarnatório, deixando claro que ali estava a proteção do alto, não permitindo uma cruz mais pesada que pudemos suportar. Minha mãe, Chico fala com minha mãe assim, Lia, você foi intuída a ir no seu quarto buscar lenço para depois você ir encontrar o Liliu e tampar o olho dele, porque o Liliu não trouxe o compromisso de ter a face estragada, a aparência distorcida pelo acidente. Eu não sei se alguém já viu alguém que tem o olho vazado. Não é bonito de se ver. Então, meu irmão não trazia o compromisso da feiura, do estrago no rosto. Porque, gente, até uma pele manchada faz parte do nosso planejamento. Eu vi um dia uma moça escolheu ter a pele com essas manchas, que é machucadinho, mancha, escurece as axilas, a propaganda de desodorante, aquelas axilas lindas, branquinhas, aquilo ali, às vezes axila escurecida e nada limpa, uma olheira funda, uma mancha de pele, mancha de sol, até isso faz parte do nosso karma, entre aspas. Então, meu irmão não tinha a dívida
com aparência física muito picada, então a minha mãe tampa o olho não vazar. Quem olhasse sério não percebia que ele era cego de um olho. É isso. Muito obrigada, Renata, por ter lembrado. Muito bom. Querem perguntar mais? Essa menina, a Célia, conviveu com Chico, gente. Olha aí, ó, o porta-voz do Chico. Muita experiência. Um amor, um coração gigante. Vocês assistiram o filme Mães de Chico? Mães de Chico Xavier? Tá lá a história dela. Célia, eu quero te agradecer muito, de coração mesmo, porque você tocou fundo no meu coração. Eu sei que do Paulo também, o meu primo Edilson, que está te assistindo também. Talvez pela minha pequenez que eu estou falando, que hoje está fazendo, acho que 13 dias, que partiu um primo nosso, irmão do Edilson, um primo-irmão muito querido. E a gente tem dia que dói mais fundo. E às vezes a gente questiona o porquê. Obrigada por tudo que você falou, viu? Na hora certa mesmo. Um beijo no seu coração. Maria Ângela, eu não ouvi direito, estava muito picado o seu som. O seu primo partiu com coronavírus? Sim. Foi bem rápido. E você sabe que na doutrina espírita você vai encontrar todas as respostas, não sabe? Sei. É porque a gente acaba vivendo o luto que a gente sabe que não existe. E que a saudade é algo que acontece nos dois planos da vida. Ele também sente do lado de lá, né? Ele também sente. Então, a gente tem que fazer tudo para que eles fiquem bem, sem que a nossa dor não os preocupe muito. Não é isso, Maria, que nós temos aprendido? Sim, eu tenho tentado muito, mas hoje eu perdi um pouquinho o controle aqui. Com a sua história, eu senti muito pequenininha pelo que eu estou sentindo. Mas obrigada, viu? Eu tenho dificuldade de falar alto. Não, eu não concordo com você se sentir pequena, porque eu sepultei 2 filhos, porque não foi só um, foram 2. Minha filha de 27 anos foi com a dengue hemorrágica e eu tive que recomeçar todo o meu processo de reconstrução em mim mesma, de administrar mais um luto tão doloroso, mas dor, Mariela. Alguém chega perto de mim em prantos, porque o cachorro morreu. E eu preciso de aprender a respeitar essa dor, porque é a dor da pessoa. Então, o Chico Xavier me ensinava assim, minha filha, quem está com a perna amputada não tem o direito de menosprezar a dor de quem está com a unha do mindinho encravada. É verdade. Então, pelo fato de eu ter tido uma dor muito grande, eu não posso desvalorizar a dor das pessoas, não. Porque dor é dor. Dor é dor. E cada um sabe onde e como ela dói. Eu não tenho o direito de julgar a dor de ninguém. Um beijo, viu? Você é linda. Ô Célia, queria agradecer muito. Fiquei meio que sem palavras, assim, porque a senhora compartilhou tanta coisa bela para gente, mas eu queria saber o que a senhora acha que se Chico estivesse agora com a gente, vendo esse momento assim de grande transição,
que falaria para nós agora, nesse momento, como a gente encarar e aproveitar esse momento? Paulo, eu não pude ouvir você. Pergunta Eu, curiosa, Jerônimo. Boa pergunta. olha, Célia, se você estiver me ouvindo melhor, eu vou tentar repetir a pergunta dele. Ele está perguntando Eita. qual seria a mensagem do Chico neste momento da pandemia, da transição que nós estamos passando. Nossa, a mensagem do Chico seria algo parecido com o que André Luiz escreveu. A vida não cessa, é fonte eterna. A morte é o jogo das ilusões. Antes de desaguar o mar, o rio tem que cumprir toda uma trajetória. Assim, a alma humana tem que percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer é um processo simples, como mudar de roupa. Uma existência é um ato. O corpo, uma roupa. O século, um dia. O coronavírus, um modo de partir. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, o sopro renovador. E a vida continua sempre. Não Obrigado. importa de que vamos partir. Muito bom. Muito bom, Célia. Oi, Célia. Maria, que é minha mãe, Oi. Dilza. Obrigada, agradecendo muitíssimo. Eu queria fazer uma conotação que foi tão bom o seu exemplo, a sua vivência do que o Chico falou de que lhe viu, né, do tempo que você, antes de você ser gerada, ser concebida, que ele já lhe via lá. E foi exatamente isso que a gente estudou alguns capítulos atrás no livro Missionários da Luz, que esse grupo maravilhoso estuda tanto e está trazendo para a gente, mas ouvir uma vivência disso foi muito bom, foi muito realizador para o meu espírito. Muito obrigada. Que bom, que bom. Muito obrigada a você, querida. Eu acho que estamos todos, assim, muito meditativos, sabe? Porque acredito que a sua experiência é muito rica e que leva todos nós a pensar no caminho que nós já percorremos, as pessoas que passaram pela nossa vida e a importância desse homem, dessa alma, para todos nós, para a humanidade. O Chico. E você dividindo isso com muita praticidade, sabe? Célia, Meu salvador, o som tá péssimo. A Adriana arrumou uma coisinha aqui, que é o que está salvando, mais ou menos. que ótimo. Nós vamos falar um pouquinho mais alto. Célia, olha, conta um pouco para nós da tarefa que você está à frente em Pedro Leopoldo. Você pode, por Eu favor? estou o quê? Eu dirijo, sou presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele funciona nos moldes de toda a casa espírita clássica, né? A gente cuida muito para que as coisas não desvirtuem. Por exemplo, cromoterapia é uma excelente terapia,
mas não é espírita, não é uma prática espírita. É mais que isso o quê? A acupuntura é uma excelente terapêutica, mas não é a terapêutica espírita. Então, a gente cuida muito dessa pureza doutrinária, e quem anda misturando tudo fala assim, tem o pavor de ouvir essa expressão pureza doutrinária. Mas, em honra do nosso fundador, eu tento preservar Luiz Gonzaga como Chico Xavier funcionou com ele aqui. Eu tento isso. E então tem sopa, tem todo sábado, temos famílias cadastradas, temos a sala de costura, temos o grupo de artesanato, a evangelização infantil e de jovens, grupos de estudos, grupos mediúnicos e 4 reuniões doutrinárias por semana. Mais uma livraria, o atendimento fraterno, temos um departamento de psicologia que está uma beleza nos ajudando no atendimento fraterno, e acho que é só visitas a asilos e passes em casa para doentes, de forma que nós somos 120 voluntários, cada um trabalhando, dando o melhor que pode. Graças a Deus. Célia, eu tenho uma pergunta. Temos um coral maravilhoso, com uma maestria de fato. O coral infantil lindo. E convido vocês a verem isso de perto. Oh, meu Deus. Célia, eu tenho uma pergunta. Agora eu fiquei super curiosa. Você já sentiu a presença de Chico depois de desencarnado no centro que você dirige? Querida, a minha mediunidade é algo parecido com uma porteira. Não sei se você conhece uma porteira, sabe? Então, uma luz daquele tamanho, que com certeza hoje irradia para todas as casas espíritas. Sentir a presença é um privilégio, não é? Então, a minha resposta é não, mas o meu coração já ouviu várias pessoas dizerem, por exemplo, uma criança na sala de passe dizendo: mamãe, aqui ali o moço do retrato, ele virou de vidro. Que lindo. Então, a gente sabe que ele está perto de vez em quando, mas eu nunca senti. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui falar para todos nós. Estou muito feliz de... Chega a me sentir até a presença dele. Eu também queria fazer uma pergunta. Isso os pais sempre dizem. As pessoas veem, as pessoas percebem uma luz muito grande, as pessoas percebem uma série de coisas. Eu só percebo a gratificação de estar falando nele, uma alegria profunda, uma profunda gratidão. Eu percebo a força que vem do alto para mim nos momentos mais difíceis. Eu percebo que ele não nos abandonou, que em nome de Jesus ele continua cuidando das casas espíritas e dos espíritas de modo geral. Eu queria fazer uma pergunta, Célia. Eu estou falando aqui do Brasil, de São José dos Campos, São Paulo. Realmente a gente fica tomada assim, de muita emoção, sentindo muito, né, a presença do Chico através de você, da sua vivência com ele e das pessoas que conviveram junto, porque você traz uma leveza, você vem trazendo essa sensibilidade das pessoas, né, da tua mãe, de poder escutar essa intuição e tá atenta a essa intuição, né? Porque as mães geralmente, quando um filho sofre um acidente, a primeira coisa é correr em direção do filho. Então, que ligação com a espiritualidade de, ao invés de ir para o filho, ir na outra direção para buscar o lenço. Então, são pessoas assim que é um privilégio da gente ter contato, porque a gente vê que de fato é uma vivência, uma troca com a espiritualidade
que é essa leveza que deixa a gente até assim sem palavras, só assim, né, bebendo dessa fonte maravilhosa, né? E então é assim, é uma Obrigada. alegria realmente. Você levanta um ponto incrível. A mãe era médium de psicofonia. Nesta época, eu não sei se ela exercia a mediunidade de psicofonia, não tenho certeza. Uhum. Mas imagine que coração incrível que a minha mãe, então, que consegue, no momento de desespero, captar a intuição dos planos superiores da vida. Isso é um mérito. Muito obrigada por ter levantado a questão, querida. E é assim, né? Você vai trazendo vários aí no entorno, inclusive você, com 4 aninhos, né, Célia? Porque você se lembra, você teve essa presença de espírito, de ficar marcado para você que a sua mãe foi para o quarto buscar o lenço. Né? Então, assim, que espírito maduro, com 4 aninhos, ter esse registro, né? Você sabe como é que era o guarda-roupa? Lembra aqueles guarda-roupas que tinham um vidro na porta da frente e o voalzinho, um drapeado assim por dentro? Uhum. Era Lembra assim, disso? Uhum. E embaixo do guarda-roupa, uma gaveta grande. Uhum. Foi essa gaveta que ela abriu para tirar o lenço. Coisa linda, né? E a sua experiência, né? A sua experiência de vida é conhecida da gente, né? Então, assim, o quanto você fortalece as mamães, né? Porque, Célia, um dos trabalhos mais lindos que o Chico desenvolveu... É o trabalho que eu procuro desempenhar com muita incompetência, mas com muita dedicação. Nossa, e você é um amor, você é mesmo. Você é muito dedicada e você traz isso na experiência sua de vida. E você assim, é esse exemplo de fortalecimento aqui com a gente, porque um dos trabalhos mais bonitos que o Chico desenvolveu foram as cartas consoladoras. Né? Então, a gente sabe do quanto da troca da espiritualidade, de amorosidade, dessa clareza de que a vida continua com essas mães buscando o Chico e as respostas que o Chico trazia. E você é essa mãe aí que é para a gente, é essa que vai trazendo essa tocha acesa e mantém isso muito forte aceso. Né? Então, como mãe, como mulher, como espírita, né? Eu tenho só... assim, muita gratidão e o privilégio mesmo, né, de poder estar te ouvindo e te escutando. E se tiver tempo ainda, se você puder falar um pouco sobre isso, porque você com certeza conviveu e viu muita coisa em relação às cartas consoladoras, o quanto isso é um trabalho de amorosidade da espiritualidade com as mamães e com os filhos que partem, né? Então, é uma coisa linda, né, Célia? Então, eu te agradeço muito, minha querida, viu? Deus te abençoe e fortaleça a sua vida e o teu trabalho, viu? Muito obrigada, querida. Sobre as cartas consoladoras, a gente já tem algum trabalho aí na internet. Eu fiz uma live para a Rede Amigo Espírita e você pode acessar Cartas Familiares Célia Nis, que você vai ter aí as nossas experiências no setor joia. desse tá bom, obrigada. momento em que Chico se transformava na própria mensagem, onde ele deixava de ser o mensageiro e se transformava na própria mensagem, a maneira que acolhia as mães, vindo cartas ou não. Então, eu sugiro você acessar Cartas Familiares. Célia diz que você vai ver o nosso depoimento. Ou então, o Paulo podemos agendar, Paulo, um novo encontro onde a gente fala isso para vocês. Com certeza, obrigada, Célia. Se Deus quiser, nós faremos de novo. Tá bom? Muito em breve. Ok. A Adriana, ela dividiu o link dessa palestra que você acabou de falar. Está lá no YouTube. Ela deixou aí no... Minha assessoria é perfeita. É linda.
Olha, Célia, é muito verdade mesmo o que a Eliane e o que as meninas colocaram, cada um no seu particular. Você, eu acredito que é a extensão na prática do que a gente vê na história, nos livros, nos relatos, nos ensinamentos profundos que o Chico traduziu para nós do mundo espiritual aqui para nós. E você é aquela extensão da prática. Então, com certeza, a Eliane foi muito feliz nessa referência. Nós te agradecemos muito a sua presença entre nós. Eu digo assim, o Chico foi embora, mas ficou braços, raízes, ficou pessoas dedicadas a concretizar e a disseminar e dar o testemunho, dar aquela vivência, porque nós ainda temos muito a aprender, sabe? Os livros dele, os livros que passaram pelas mãos dele, ainda tem muita coisa a nos ensinar. E para que isso aconteça, nós necessitamos de você, Célia. Pessoas como De você. muita gente, querido. Existem muitas pessoas trabalhando na divulgação da obra do Chico, essa eterna desconhecida. Existem pessoas trabalhando com muita competência, com muita seriedade. Eu trago simplesmente a parte da emoção, a parte da nossa convivência, mas divulgando a obra do Chico, existem pessoas maravilhosas para que nós não percamos esse legado de luz. Exatamente. Que, graças a Deus, não está sobre os ombros. Exatamente. Esta responsabilidade não está sobre os meus ombros. Não poderia uma obra tão grandiosa depender de mim, insignificante, para divulgar. Então, eu divulgo as nossas experiências. E a doutrina espírita conta com mentes brilhantes que divulgam com muita assertividade, com muita competência, o legado de Chico Xavier. Exatamente. Paulo, só um minutinho. Eu escrevi, acho que você não viu. Estou muito feliz de ver que nosso pai está assistindo. Ah, sim. O nosso pai está aqui assistindo, o seu Giovanni. Eu achei muito bom, estou muito feliz. Célia, até você. Olha, as vibrações chegando, Célia. Coisa mais boa. É isso aí, que bom. Você. Célia, a sua presença edifica e dá certeza que a experiência que nós estamos vivendo é real, sabe? Então, assim como tantos outros, né, na doutrina espírita, que vivencia a doutrina e que tem esse papel de aproximar o livro do coração, do raciocínio e da vivência. Então, com certeza, nós vamos convidar você novamente para vir na nossa sala e contar a sua experiência. O Edwilson escreveu que gostaria muito de te ouvi-la novamente, sabe? Então, eu acredito que estamos satisfeitos, né? Muito felizes, viu? Por tudo que você representa, pelas suas palavras e pela sua presença. Um grande abraço. Nós vamos... Por favor, volte sim. Muito obrigada, Célia. Eu fiquei sem palavras. Sim, é ele, é para ele essa aqui. Ó. Acho que agora consegui me recuperar para te agradecer. Eu também. Muito obrigada. Também agradeço muito a oportunidade, essa manhã para vocês e essa tarde maravilhosa para mim. E espero poder encontrá-los numa outra oportunidade. Com certeza. Célia, como nós sempre encerramos a nossa sala,
nossa pequena reunião, assim, com o coração muito cheio e com o sentimento mais elevado, nós pedimos você para fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, tá bom? Tem que... Pois não. Amado Mestre Senhor Jesus, é com o coração engrandecido, com essa convivência gostosa, nossos irmãos que tão longe, tão perto, puderam proporcionar momentos tão agradáveis. Agradecemos a Jesus a bênção do trabalho, a oportunidade de termos estado reunidos em nome dele e rogamos a proteção para todos os corações sofrem, para todos os corações lutados, para todos os corações angustiados e entristecidos face à pandemia. Rogamos, Mestre amado, que em cada lar a tua luz se faça. E nós, muito agradecidos, Mestre, nos colocamos às suas ordens, ao seu dispor. Faça de nós a tua serva. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Célia, muito obrigado, viu? Agradeço a Adriana pelo suporte. De nada, tchau. Muito obrigado mesmo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima oportunidade. Nós agradecemos a Tchau, todos, tchau. a presença de todos. Célia, Deus te abençoe, minha irmã. Você também, querido. A presença de todos vocês. A do seu Tchau, João. tchau. Tchau, Célia. Fica com Deus. Tchau, Adriana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Uma alegria ter vocês aqui conosco. O domingo passa rápido, né? Muito bom. Fiquem com